Preparação, Enem 2015, aula 5, mais uma aula sobre geometria analítica. Essa aula, o objetivo principal é falar sobre o baricentro de um triângulo. Para isso, vamos falar, primeiro, sobre mediana de um triângulo. O que é isso? O que é mediana de um triângulo? Mediana de um triângulo é o segmento de extremo que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. É o segmento que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Sendo no caso aqui que P, N e M são os pontos médios dos lados do triângulo. Os segmentos AM, BN e CP são as medianas. Como o triângulo tem 3 vértices e a mediana é o segmento que sai do vértice, nós podemos concluir que todo triângulo admite ou possui 3 medianas. Baricentro de um triângulo. Primeiro, o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de interseção das 3 medianas do triângulo. Então, nós temos aqui a mediana AM, a mediana BN, a mediana CP, a interseção das 3 medianas, que é o ponto G. Esse ponto G é chamado de baricentro do triângulo. Agora sim, vamos à propriedade do baricentro. O baricentro de um triângulo divide a mediana relativa a um de seus lados em 2 partes, sendo que a que vai do vértice até o ponto G, até o baricentro, é o dobro da que vai do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Então, a distância do vértice até o baricentro é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto. A distância do vértice até o baricentro é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Então, vamos provar isso. Então, primeiro nós vamos admitir que, primeiro nós temos um triângulo, temos as suas 3 medianas, temos o baricentro, que é a interseção dessas 3 medianas, e admitindo ainda que a distância do baricentro até os vértices, essa distância é 2U, essa distância é 2B, essa distância é 2A. E aí, nós vamos provar que a distância do baricentro até o ponto médio é a metade da distância do baricentro até o vértice. Então, vamos provar isso. O que nós chamamos provar, nós chamamos de demonstração. Vamos provar, vamos demonstrar isso. Então, ou seja, R, ponto médio do segmento AG, isto é, da distância do vértice até o baricentro. S também o ponto médio de BG, ponto médio da distância do vértice até o baricentro. T, o ponto médio de CG, que é a distância do baricentro até o vértice. Em seguida, vamos unir os pontos P, M, P e R. Ao unirmos esses pontos, nós observamos que esse segmento é base média do triângulo AGC. Esse segmento PM também é base média do triângulo ABC. E pelo teorema da base média, nós podemos concluir que esse quadrilátero aqui é um paralelogramo. É um paralelogramo com base no teorema ou da propriedade da base média do triângulo. A base média, né, segmento mede a metade de AC. Esse segmento também mede a metade de AC. Então, pelo teorema da base média, isso aqui é um paralelogramo. Como é um paralelogramo, PT e RM são suas diagonais. Se elas são diagonais, nós podemos concluir que a distância de R até G é igual à distância de G até M, que a distância de P até G é igual à distância de G até T. Propriedades das diagonais. Em todo paralelogramo, as diagonais se cortam ao meio.
Ordem ao meio. Daí nós podemos concluir, né, a partir da construção feita, né, das propriedades aqui citadas, que AR é igual a RG, porque isso aqui é ponto médio. Então, como AG vale 2 unidades, AR vale 1 unidade e RG também vale 1 unidade. Então, AG vale 2 unidades, então RG é igual a 1 unidade. E do item 3, como isso aqui é diagonal do paralelogramo e as diagonais são iguais, têm medidas iguais, então GM também vale 1 unidade. Ficando aí provada a primeira parte, uma das partes da nossa demonstração. Por outro lado, nós podemos ainda dizer que ainda na mesma construção, o segmento CT é igual ao segmento CG, pois T é ponto médio. Se CT, CG vale 2A, ou vale 2 unidades, A, então TG ou GT também vai medir A. Então, se isso aqui mede 2A, então isso aqui vai medir A. E do item anterior, do item 3, esse segmento também é o quê? É a diagonal do paralelogramo. Como as diagonais se cortam ao meio, então se isso aqui vale A, aqui também vale A. Podendo aí concluir que o segmento GP também vale A. Ficando provado aí a segunda parte da nossa propriedade. Ainda, considerando uma outra figura, raciocinando de modo análogo ao anterior, se nós unirmos agora os pontos R, S, M e N, R, S, M e N, nós temos também um paralelogramo R, S, M e N. Um paralelogramo. E vamos provar aqui que esse segmento GM vai valer B, que é a terceira parte da nossa demonstração. Do item 7, como RM e SM são as diagonais do paralelogramo, que é garantida pelo teorema das bases médias, pois isso aqui é base média do triângulo ABC, isso aqui é base média do triângulo ABG. Pelo teorema da base média, isso aqui é um paralelogramo. Então, se é um paralelogramo, os segmentos RM e SM são suas diagonais. Propriedades diagonais de um paralelogramo. Por construção, nós temos que BS é igual a SG, pois o S é ponto médio. S é ponto médio. Se esse segmento vale 2B, conforme o enunciado, né, e as considerações lá iniciais, BG vale 2B, então SG é a metade de 2B. Metade de 2B é B. E pelo item anterior, o item 7, as diagonais se cortam ao meio. Então esse segmento aqui é igual a este. Então se esse vale B, esse também vale B. Ficando provada aí a terceira parte da nossa propriedade. Ou, retornando às páginas anteriores, nós podemos concluir que o baricentro, a distância dele até o vértice, é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Isto é, se essa medida é 2 unidades, essa aqui é 1 unidade. Se essa medida aqui é 2 unidades, essa aqui é 1 unidade. Se essa medida é 2 unidades, essa aqui é 1 unidade. Ficando aí provado o nosso teorema.